Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon 5. OK? Donc, je vais partager l'écran, le PDF avec vous. Attention, A gente começou na aula passada, a gente viu les activités quotidiennes, a gente viu esses verbos, essas atividades, e começou a parte das horas, né? Eu vou recomeçar aqui para a gente pegar ela por completo, tá bom? Então, a gente tem aqui dire l'heure, quer dizer as horas. Para dizer a palavra heure, a gente tem que produzir um som que é meio diferente para a gente. Então, a gente tem que arredondar os lábios e dizer heure. É como se a gente dissesse o, a boca fizesse a boca do O, mas tentasse pronunciar E, mas com a boca do O. Então fica a. E aí coloca um R e aí sai a palavra a. Então vamos começar de novo. Aprender a dizer l'heure en français é très important, n'est-ce pas? N'est-ce pas quer dizer né. A hora em francês é muito importante, não é? No vidéo de la semaine, vimos que Yves, que era o personagem de la vidéo de la semaine dernière, se réveille à 7 heures. Então, a gente sempre vai colocar esse a quando a gente quer indicar a que horas a gente faz determinada atividade, tá? A que horas a gente faz determinada atividade. Então, Yves se réveille à 7 heures. Agora, tem que sempre colocar o acento para ser esse a aqui, que é essa partícula, que é uma preposição que a gente usa para dizer as horas. Porque se a gente não colocar o a sem acento, ele é a terceira pessoa do verbo avoir. Observem a diferença. Elle a deux sœurs. Aqui é o verbo avoir ou é a preposição a? É o verbo avoir, né? Elle a deux sœurs. Não tem o acento, é o verbo avoir. Anna, que tu es belle aujourd'hui avec tes cheveux tout colorés. C'est très beau. Très beau. Elle se douche toujours à 17 heures. Aqui eu tenho a preposição a, indicando que ela faz uma atividade a 17 heures. Mas quando eu digo as horas, aí eu não uso a preposição a. Eu uso só quando eu estou indicando que uma atividade é feita em determinada hora. Então, vamos acompanhar une journée pendant les vacances, durante as férias. Vacances é férias e é sempre usado no plural. Sempre no plural. E a gente vai ver une journée pendant les vacances de Elodie. Eu vou ler o texto 2 vezes, tá? E vocês vão me dizer qual a diferença que vocês veem na leitura desse texto. Então, a Elodie diz assim: Toujours, je me réveille à 7 heures et je me lève à 7h15. Après, je prends mon petit déjeuner à 7h30. Je me maquille à 7h45. Je m'habille et je promène mon chien Loulou à 8 heures. À midi, je déjeune avec mes amis et j'étudie à 15 heures.
Ensuite, à 15h30, je me lave et je me sèche les cheveux. Je surfe sur Internet à 17h et à 20h, je dîne et je regarde la télévision. À minuit, je me couche. Entenderam o texto? Bem pouquinho. Bem pouquinho? Compreendi o que ela quis dizer, acho. Ah, então tá ótimo. Ela fala das atividades que ela Que faz ela durante faz. o mês e a que horas ela realiza essas atividades, né? Agora eu vou ler de novo. Toujours, je me réveille à 7h et je me lève à 7h15. Après, je prends mon petit déjeuner à 7h30. Je me maquille à 8h moins le quart. Je m'habille, je me promène et je promène mon chien Loulou à 8h. À midi, je déjeune avec mes amis et j'étudie à 3h. Ensuite, à 3h30, je me lave et je me sèche les cheveux. Je surfe sur Internet à 5h et à 8h, je dîne et je regarde la télévision. À minuit, je me couche. Vocês conseguiram perceber alguma diferença de um texto para o outro? Sim. Quando você se refere às 7h15, 7h30 e 7h45, fica diferente a pronúncia. Exatamente. E só teve outras coisas que eu pronunciei diferente? Só na segunda frase. Só na segunda frase que eu pronunciei o 7 em vez de 30, eu pronunciei outra palavra. Tá. Bom, primeira coisa, teve mais uma coisa também, que foi aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui. Eu falei, em uma das leituras eu falei 15h e na outra leitura eu falei 3h. Por quê? Porque em francês é como em português. Nós temos as 24 horas, né? Não é como em inglês, que tem 12 e depois começa a contar de novo. 12 antes de meio-dia e depois de meio-dia, né? Em francês, não. Em francês e em português, a gente pode contar assim, 12 e 12, que é o que a gente faz no informal, e a gente pode contar 24, que é o que geralmente acontece em situações formais. Por exemplo, a gente está na estação ou no aeroporto, eles vão falar, o voo vai sair às 23 horas. Não vão falar o voo das 11 horas, porque senão fica ambíguo, 11 horas da noite ou 11 horas da manhã. Só que no dia a dia, a gente sabe, o contexto nos permite saber se eu estou falando da manhã ou da noite. Então, a gente pode falar do jeito que a gente fala em português. Outra coisa que eu não sei se vocês observaram, que é très importante, é que a palavra hora, horas, ou hora, quando é uma, né, que é singular, ela está sempre presente. Então, assim, em português, eu posso dizer, por exemplo, essa hora aqui, em português, eu posso dizer 5h20. Em francês, eu não posso dizer 5h20. Eu tenho que dizer il est 5h20. Quer dizer, a palavra heure sempre tem que estar presente. Outra coisa importante, não tem e-van, só vai ter e em duas situações, que a gente vai ver. Então, não tem e-van. 5h20, tá bom? E aí, tem esse il aqui. Será que esse il aqui significa ele? A gente conhece o il como ele. Mas será que o il aqui significa ele? Acho que não.
Não. Por que não? Por que que ele significa? Vocês têm alguma ideia? São? Ele é il é um personnel. É usado com o verbo, em português a gente diz são, né? Prestem atenção que não tem sujeito. Quando eu digo assim, são 5 horas, essa frase não tem sujeito. Aí o que que acontece? Em francês também não tem. Só que em francês a gente já viu que as frases, que os verbos, não podem ser usados sem sujeito. A gente viu que os pronomes sujeitos são obrigatórios antes do verbo. Por exemplo, eu tenho em português, quando é o verbo chover, eu posso conjugar, eu vou conjugar, na verdade, dessa forma: chove. Em francês, o verbo pleuvoir, que tem essa forma no presente, pleu. Para eu falar que está chovendo em francês, eu tenho que colocar o il antes do verbo, porque eu não posso usar um verbo sozinho. Esse il, ele não corresponde a ele, ao masculino, a terceira pessoa do singular masculino. Ele é chamado de il impersonnel. Ele é um il em pessoal. É como se fosse o it do inglês, porque o inglês também tem essa regrinha de que não se pode usar verbo sem sujeito. Então, quando não tem sujeito, eles vão colocar o it. Até aqui, compreenderam? Sim. Então, ótimo. Então, agora eu vou. Vocês, todo mundo está com o material aberto? Não. Abram o material, por favor, porque vocês vão precisar consultar o material. Eu vou ler esse finalzinho aqui para vocês. Veja que Elodie, antes de dizer as horas de cada atividade, usa a preposição a, como Yves fez. Vamos então aprender as diversas maneiras de dizer a hora en français. Na coluna da esquerda, chamada de l'heure dans la conversation, encontramos os jeitos de dizer a hora à l'oral e de maneira informelle. Ao lado, na coluna da direita, como dizer as horas à l'écrit e de maneira formelle. Então, vocês têm esse quadro e agora eu vou abrir um quadro branco. Vocês podem consultar o material de vocês. A primeira coisa aqui que eu vou fazer é desenhar um relógio. Então, eu vou colocar aqui 12, 3, 6, 9. Na verdade, eu vou colocar todos os números para que não haja dúvidas. Não tá exatamente. Bom, tá pronto o nosso reloginho. Agora eu vou escrever. Não, não tá no meio, não. Peraí. Acho que agora tá. Sei. É, agora eu vou escrever uma hora e vocês vão me dizer que horas são. Então eu vou perguntar em francês. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Vocês vão sempre responder com il est.
Il est De, tu, de, tá certo, é, calma. Il est de, como é aquela palavra que você disse que precisa colocar antes de falar os heure. minutos? É a palavra heure. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Il est de, 2 heures. Il est 2 heures, 20. 20. Excellent. Il est 2 heures 20. Tem outro jeito de dizer, pode ser uma outra coisa também. Como é que eu posso, que outro jeito de dizer eu tenho aqui? Não, Eu posso dizer, il est 2 heures 20. Se vocês olham para um relógio assim, em português, o que que vocês diriam? são 2h20. 2h20, né? Hã? 2h20. 2h20. Mas tem outro jeito de dizer, não tem? 14 e 14h20. 20. Mas em francês, como é que é? 14h20. Só que não tem E, só tem E, a gente vai ver logo mais quando que tem E. 14 heures 20. Uhum, très bien. Então vamos lá. Consultem o material de vocês e me digam. Quelle heure est-il? Sempre começando com il est, d'accord? Pardon. Il est 4 et 4 heures. 4 et 15. Como é que é? 15. Il est 4 heures. Tá, quantos minutos eu tenho? Il est 4 heures. Consultem o material de vocês. Quatorze, 15. 15. Posso dizer que il est 4 heures 15. De que outro jeito eu posso dizer? O que está aí no material de vocês? Eu vou esperar, não vou passar para frente até vocês me disserem a hora. Quatre heures 15. O... Que outro horário, gente? Gente, vocês precisam participar. Isso aqui é uma aula de língua. Só eu falar não dá certo, não. Quatre heures 15. Il est 16. 16 heures, très bien. 16 heures. 16 heures 15. E ainda tem mais um jeito, que está aí no material de vocês.
Seria o Quatre. écart? Exactement, Ana. Écart. On ne prononce pas. Depois a gente vai ver como é que escreve. Mas écart. Então, com écart tem duas coisas importantes. Eu uso e é, eu uso écart, e eu só uso no informal, tá? Então, car, por que car? Porque car significa quarto. E 15 minutes é um quarto de hora. A hora tem 60 minutos, um quarto de 60 é 15. Então, 4 heures et quart. Se eu disser 16 heures, eu não vou dizer 16 heures et quart. Eu vou dizer 16 heures 15. Eles não Ok. falam, tipo, 15 para as 9. É só os horários certinhos. Não, a gente vai ver. Falam sim. De outro jeito, mas falam. Vamos ver. Agora, o próximo. Quelle heure est-il? Il est, né? A gente sempre começa com il est. Il est 17 et demi. 17, só faltou heure. 17 Ah, heures. heure. Mas aí, o que que acontece? Não tá quase. Você usou uma coisa do formal, que é o 17, e usou o et demi, que é do informal, entendeu? Então, se for 17, a gente vai usar 17 heures. Quantos minutos que eu tenho aqui? 17 heures? Demi? Não. Demi quer dizer meia hora. A gente fala em português, eu expliquei para vocês que a gente tem o formal e o informal. A gente fala em português 17h30. Sim. Sim. Ué, eu já ouvi pessoas Dezessete e falar. meia? Já Esse é o ouvi. informal do informal. Eu acho que É, não, porque 17 já é formal. Então a gente fala 17h30. Mas se a gente quiser falar 5 da tarde, né? A gente fala 5h30. Mas misturar o formal, que é o 17, com meia, a gente não faz em português. Então, em francês, a gente também não faz. Então, a gente pode dizer 5h30. Pode dizer 5h30. Aí, quando tem o et demi, é tem o meia. e. Então, com écart e et demi, eu vou ter e. 5h30, 5h30 e 17h30. 17h30. D'accord? D'accord. Agora, acho que foi a Letícia que perguntou. Vamos ver aqui. Quelle heure? Meu Deus. Hum? Consultem o material de vocês. Il est
7h40. Mas é 8h40. Se fosse em português, o que que vocês iam dizer? Il est 7:20. 7:20. Ou então, 7:40. 7h40 ou 7:20. Então, em francês, como que eu posso falar isso? Tá no material. Calma aí. Como é que seria 7h40? É... Il est 7h. Il est 7h. Como é 40. que é? 40. Uhum. Il est 7h40. E se eu quisesse falar, são 7:20. Como é que é em francês? É um jeito diferente, não é exatamente igual ao português, não. Il est... Não sei. Calma. Il est dehors, mon ventre. Il est, pardon? Il est dehors, mon ventre. Quantas horas? Não entendi, Pedro. Il est dehors, mon ventre? Moins 20 tá certo. Mas que horas, moins 20? 8h. São 8 moins 20. Il est 8h Ah, moins 20. O que quer dizer moins 20? Pensem bem, são 8h moins 20. Seria falta? Seria 8 menos, o moins quer dizer menos. 8 menos 20. Il est 8h moins 20. D'accord? d'accord. Na verdade, não. Preciso Pode de outro repetir, por exemplo. favor? É. Tá. Vamos fazer aqui, ó. Il est quelle heure? 15 para as 10. Não, porque o ponteiro grande tá no 10. E o pequeno tá chegando no 10. Mas ele não chegou no 10 ainda. Então, ainda são 9 e quantos minutos? 9h45. Não, 45 é aqui. No 10 é 9h50. Então, eu posso falar que é il est 9h50. Ou eu posso falar que são o quê? 10 horas menos o quê? 10. Quantos minutos faltam para as 10? 10. 10h moins 10. Agora entendi. Agora deu para entender? 10h moins 10. Vamos fazer mais um aqui, que é importante. Quelle heure est-il? São 6h45.
São 6h45. Então, il est 6h. Vamos falar do jeito normal, digamos assim. Il est 6h45. 6h45, porque 6h45. sempre tem que ter a palavra heure. Então, il est 6h45. Ou também eu posso falar de que outro jeito? 15 para 6? Para 7, né? 7. O pequeno tinha que estar chegando mais um pouquinho no 7, mas eu fiz errado. Então, 15 para 7. Em francês, a gente não diz 15 para 7. A gente diz o quê? 7 7h, moins 15, moins 15. moins Mas 15. 15 também é o quê que a gente viu? Que tem um outro jeito de dizer 15, que é o Il est Quart. Le quart. quart. le quart. 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 Le quart. On ne prononce pas le T final, quart. Então, vai ficar il est 7h moins le quart. Quando é I15, é E quart. Quando é menos 15, é moins le quart. Ça va? Vous avez compris? Ou vous avez des questions? Eu já entendi, só falta eu conseguir de verdade decorar os números em francês, que para mim tá meio difícil. Ah, il faut pratiquer. Vous pouvez faire, vous savez quoi? Vous pouvez faire Duolingo. Est-ce que vous connaissez Duolingo? C'est une appli pour apprendre des langues. Eu C'est tô usando très ele. bien. Ah oui, fais-le parce que c'est très bien. C'est très intéressant pour étudier les chiffres, les nombres Ele ajuda D'accord. muito na pronúncia. et la prononciation aussi. C'est très, ouais, je pense que c'est une très bonne application. Então, voltei. Vamos ver as horas aqui. Ó, na conversação informal, eu vou dizer il est midi. Répétez après moi. Il est midi. Il est midi. Na conversação, na hora oficial, eu vou dizer il est 12h. Il est 2h. Il est 1h, parce que heure est féminin, donc nous devons utiliser une. Il est 1h. Il est 1h. 1h. Il est 13h. Il est 13h. 13h. Agora aqui, il est 1h05. Tá vendo que não tem o E? Il est 1h05. Répétez tout le monde après moi. Il est 1h05. Il est 1h05. 1h05. Il est 13h05. Il est Il est 13h05. 13h05. No formal, il est 13h05. Il est 1h15. Il est Il est 1h15. 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 Ou posso dizer, il est 1h15. Il est 1h15. Il est Il est 1h15. 1h15. Dans l'heure officielle, je vais dire, il est 13h15. Il est Il est 13h15. 1h15. Il est 1h30. Il est Il est 1h30. 1h30. Il est 1h30. Il est Il est 1h30. 1h30. Il est 13h. Il est 13h30. Tá vendo que com o 13h, a gente não usa o E demi? Il est 13h30. Il est Il est 13h30. 13h30. Il est 2h moins 25, porque eles falam que faltam 25. A gente não tem muito esse hábito de usar o 25. Faltam 25 para as 2. Mas eles, a partir do 35, eles já começam a falar que falta
25 para a hora seguinte. Então, il est 2h moins 25. Il est Il est 2h Il est moins 2 25. moins 25. Il est 1h35. Il Il est est 1h25. 1h35. Il est 13h35. Il est Il est 13h35. 5. Il est 2h moins 20. Il est Il est 2 2h moins moins 20. 20. Il est 1h40. Il est Il est 1h40. 40. Não tem E40. Só tem E com EK e E demi. Il est 13h40. Il est Il est 13h40. 2h40. Il est 2h moins le quart. Il est Il est 2h 2h moins le le quart. quart. Il est 1h45. Il est Il est 1h45. 45. 45. Il est 13h45. Il est Il est 13h45. 13h45. Il est 2h moins 10. Il est Il est 2h moins 10. Il est 1h50. Il est Il est 1h50. 1h, parce que heure est féminin, donc on dit 1h. Il est 1h50. Il est 1h50. Une heure, Il est est 1h50. 50. Il est 13h50. Il est Il est 13h50. 13h50. Il est 2h moins 5. Il Il est est 2h moins 5. moins 5. Il est 1h55. Il est Il est 1h5. 1h. Il est 13h55. Il Il est est 13h55. 13h55. Il est minuit. Il est minuit. Il est minuit. Il est 24h. Il Il est est 24. 24h. Isso. Vous avez des doutes, des questions? Pode pronunciar de novo, por favor, o 1h55? 13h55, no caso? Il est 13h55. Ah, é a segunda 13h55. parte. Ah, essa aí. A segunda parte da primeira ali. Il est 1h55. Obrigada. É essa ou é alguma outra? Era essa mesmo. Il est 1h55. Então, vamos ver algumas explicações da tabela assim. Então, le quart égale 15 minutes, que é o quarto de hora. Demi quer dizer meia. Midi, meio-dia. Minuit, meia-noite. Moins quer dizer menos e é usado para dizer quantos minutos faltam para determinada hora. Então, em francês se são 20 para 7, quer dizer que são 7 menos 20. A gente tem que raciocinar assim, a gente pensa na hora seguinte, menos 20. Agora, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Para perguntar l'heure, utilize-se as seguintes expressões. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Pronuncia essa daqui. Eu não escutei a pronúncia. Heure. Quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Répétez, quelle heure? Quelle Quelle heure? E o que acontece aqui, gente? O quelle, eu não pronuncio o é do quelle. Ele está no final da palavra, ele não tem acento, ele é mudo. Então, o quelle termina com som de consoante. Então, eu vou juntar esse L com o som do E. Do E. Quelle heure?
Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est quelle heure, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Isso, esse a gente já falou. Agora vamos passar para o próximo. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est quelle Il heure, est Quelle quelle heure, heure, s'il s'il vous plaît? Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Vous avez Vous avez l'heure, l'air, s'il vous plaît? s'il vous plaît? Tu as l'heure, s'il te plaît? Tu Tu as Tu as l'heure, l'air, s'il s'il vous plaît? vous plaît? A resposta para tal pergunta, quer dizer, as horas que a gente vai informar, será sempre precedida da expressão il est. E esta expressão é invariável. Então, eu uso para uma hora, que é singular, e uso para 2 horas, que é plural. Il est 1 heure, il est 2 heures. Par exemple, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Répétez après moi, s'il vous plaît. Quelle heure est... Attendez une seconde. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il? Ordem, s'il vous plaît. Il est 13 heures. Faltou um S aqui, tá, gente? Vamos colocar, porque 13 é plural. Então, é 13 heures avec S. Il est 13 heures. Il est 13 heures. Il est 13 heures. Vous êtes en retard. Vous êtes Vous Vous êtes êtes en en retard. retard. En retard quer dizer você está atrasado. A expressão en retard quer dizer atrasado. Agora, vamos passar para a próxima frase. Tu as l'heure, s'il te plaît? Tu Tu as as l'heure. Tu as l'air, s'il te plaît? Il est midi. Il est midi. Il est midi. On va déjeuner maintenant. On va On déjeuner. On va va déjeuner. Uhum. No discurso informel, o à l'oral, pode-se dizer, assim como em português, são 8 horas da manhã. Par exemple, il est 8 heures, repitam comigo as frases, tá? Il est 8 heures du matin. Il est Il est 8 heures du du matin. matin. Il est 2 heures de l'après-midi. Il Il est est 2 2 heures Les heures de de l'après-midi. l'après-midi. Il est 9 heures du soir. Quem assistiu a tele de fonética, eu passei um vídeo em que fala da liaison com os números. E o 9, quando eu ligo o 9, o F do 9 com um som de vogal, o som do F vira som de V. Il est 9 heures du soir. Répétez, s'il vous plaît. Il est 9 heures du soir. Il est 9 Il heures est du 9 heures du soir. Conheça na imagem abaixo, então a gente vai continuar, os momentos do dia. Les moments de la journée. Então, a gente tem, como em português, a gente tem 4 moments de la journée. Le matin, le matin, l'après-midi, 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 le soir le le soir, soir, et la nuit. la nuit. nuit. la nuit. Le matin, Le l'après-midi. matin. Vous voulez répéter encore une fois, d'accord? Le matin, Le matin, l'après-midi, 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 le soir le le soir, soir, et la nuit. la nuit. Reparem que o período da manhã em francês é masculin, porque a gente usa o artigo não só da manhã, né? Mas à noite também. Le soir é masculino, a gente usa o artigo definido masculino. E le matin, on utilise aussi l'article masculin, défini masculin.
Après-midi, c'est masculin aussi, mais on utilise L' parce qu'après-midi commence par une voyelle. Et la nuit é féminin, comme en portugais. Agora que conhecer les moments de la journée, vamos aproveitar e conhecer les jours de la semaine. Nós já conhecemos, mas vamos rever? Lundi, Lundi, gente, tem alguém com o microfone aberto que está dando uma interferência. Lundi, 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 mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche. dimanche. Agora, gostaria que vocês lessem sozinhos, por favor. lundi, Lundi, mardi, mardi, mercredi, 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 jeudi, jeudi, vendredi, vent. Le EN se prononce en français. Vendredi. vendredi, Vendredi, samedi, samedi, Samedi. Le E n'est pas prononcé. Samedi. Samedi. samedi, samedi, Samedi et dimanche. dimanche, dimanche. Aí aqui a gente tem a informação seguinte. Antes dos jours de la semaine e dos momentos de la journée, usa-se sempre les articles définis para dizer de manhã, de noite, de tarde. Quer dizer, em português a gente usa a preposição de, né? Em francês a gente não usa preposição, a gente usa o artigo definido. Então a gente vai dizer le matin, le soir, l'après-midi. Antes do dia da semana, a gente vai usar o artigo quando a gente quer dizer que toda semana aquilo acontece. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous avons cours de français le mardi et le jeudi. É como se fosse às terças e às quartas, às quintas, perdão. Então, a gente tem curso de francês, aulas de francês, às terças e às quintas, quer dizer, toda terça e toda quinta. Agora, se eu digo que eu vou ao cinema quinta, e não vou ao cinema toda quinta, mas eu vou ao cinema quinta, eu não vou usar o artigo. Então, eu vou dizer je vais au cinéma jeudi, e não le jeudi. Porque se eu colocar le jeudi, vai ficar toda quinta. Entenderam? Vous avez compris? oui, oui, Tout le monde a compris? oui, Ok. L'article vai vir sempre no singulier. Voyez les exemples. Então, olha só o primeiro exemplo. Le lundi, je sèche les cheveux. Quer dizer, aqui a tradução está errada. Sèche é secar. Podem arrumar aí no material de vocês. Às segundas, eu seco os cabelos. Toda segunda, porque tem o le aqui antes do lundi. Le matin, je vais à l'école. De manhã, eu vou à escola. Para dizer le jour et le moment de la journée juntos, a gente viu que a gente usa o artigo, tanto com os dias, com les jours, quanto com os moments de la journée. Mas se a gente for usar os dois juntos, a gente não vai usar dois artigos. Então, a gente vai usar o artigo com o dia da semana
E depois do dia da semana, o período do dia sem artigo. Por exemplo, repitam comigo a frase: Le dimanche matin, je regarde Le, la dim- télévision. Le le dimanche 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 matin, matin, je je regarde je la regarde regarde télévision. la la télévision. télévision. Excellent. Le samedi soir, j'écoute de la musique. Les Le Les samedis samedis soirs, soirs, j'écoute de j'écoute la de la musique. musique. Le jeudi après-midi, je travaille. Le jeudi Les jeudi après-midi, je travaille. Trabalho. Agora tem uma astuce aqui, ó. Salut, mes amis, ça va bien? Para dizer que alguém está atrasado ou atrasada, usamos en retard. A gente tinha visto já, né? Para dizer que chegou na hora, a gente usa à l'heure. E adiantado, en avance. Observez le dialogue. Je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. Quer dizer, eu cheguei na hora hoje. Répétez la phrase avec moi. Je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. Je suis Je Je arrivé suis arrivé arrivée à à l'heure l'heure. aujourd'hui. Oui. Non, Sandrine, tu es en retard. Non, 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 Sandrine. Sandrine, tu es en Tu es retard. retard. en retard. C'est vrai? Oh là C'est là! À la prochaine fois, je vais arriver en avance. C'est vrai. C'est vrai, oh là là. Oh là là. À À la la prochaine prochaine. fois, je vais Prochaine, à la prochaine fois, à la prochaine fois, fois, je vais arriver en avance. je vais arriver Je vais Je arriver. vais arriver en avance. Oh lá lá, a gente usa quando a gente está assim surpreso, espantado com alguma coisa, a gente usa oh lá lá, d'accord? Então, bom, a gente acabou a parte de horas, vai entrar num outro tópico na próxima aula. Queria saber se vocês têm alguma dúvida nessa parte de horas. Por enquanto, não. Faites les activités de la plateforme, d'accord? N'oubliez pas de faire les activités parce que c'est l'opportunité, c'est l'occasion que vous avez de pratiquer. ok. Ó, vou fazer uma chamada. Professora, Sim? a questão de la nuit, quando eu estava estudando, estava aparecendo frequentemente como à noite ao invés de madrugada. Os dois tá certo? Como se fosse no inglês que a gente tem a diferença entre evening e night. Então, o soir é a noite em que a gente faz atividades, e la nuit geralmente é quando a gente está dormindo, que a gente chama de madrugada. Geralmente é o momento em que se dorme. É la nuit. Obrigada. Nada. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Eduarda não veio, né? Emily também não. Guilherme não. Hanna tá aqui. Ellen não. Ellen acho que já abandonou o barco. Jaqueline também não. Júlia hoje faltou. Lara tá aqui. Letícia Galindo tá aqui, né? Sim, Letícia Podestá hoje não veio. Maria Clara. Pedro Afonso tá aqui. É o Pedro Henrique, né? E o Ou é Pedro, outro também? Ah, ele também. É o Pedro Carvalho, Pedro ó. Afonso Carvalho também tá aqui. Os dois estão aqui hoje. O Raimundo hoje faltou.
E a Sara tá aqui. Oui. E Victor também faltou. Deixa eu te falar o nome de alguém? Non, Non? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous voulez demander d'autres choses? não entendi, professora. Vocês têm outra pergunta? Gostariam de perguntar alguma coisa? Não. Não? Então, vamos começar os artigos indefinidos. Nós já vimos os artigos definidos. Vocês lembram quais são os artigos definidos? Le, Le, la, l'apostrophe e les, né? Vamos começar os definidos na próxima aula. Podemos acabar aqui e vejo vocês na quinta-feira. E bon jour férié. Demain, c'est jour férié, n'est-ce pas? Et alors, on dit bonjour férié. Bonjour férié. Bonjour, Ferrier. Bom Au dia, Ferreira. revoir. Au Merci, revoir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.